Paz do Senhor para os irmãos. Estou feliz em mais uma vez o Senhor nos proporcionar esta manhã maravilhosa de domingo para juntos estudarmos mais um pouquinho da palavra do Senhor, uma porçãozinha da palavra do Senhor. Fico muito feliz com os irmãos que gostam dos meus vídeos, que acompanham os meus vídeos e juntos, pela misericórdia do Espírito Santo, aprendemos juntos, né? As palavras do Senhor, a Bíblia Sagrada fechada é só um livro, né? Mas quando abrimos e pedimos ao Espírito Santo que Ele nos revela um pouquinho mais do coração do Pai, da mente do Pai, do coração do Pai, né? Então o Senhor nos revela cada dia mais um pouquinho do seu coração, da sua mente, da sua sabedoria, através da Bíblia Sagrada, né? E com este pensamento, irmãos, é que eu venho fazer esses vídeos para quê? Para que juntos, lendo a palavra do Senhor e estudando e meditando, sejamos mais edificados, cheios da sabedoria do Senhor e assim caminhando rumo à salvação, praticando o Evangelho de Cristo, as boas novas da salvação e libertando almas do cativeiro espiritual e material, que é a nossa função como servos do Senhor, como cristãos em Cristo. Amém? Irmãos, eu estou aqui falando num domingo de manhã, antes da escola dominical, uma manhã gostosa, fresca, estou olhando, o sol está nascendo, coisa mais linda, irmãos. E a mente ainda está fresca, né? Porque uma noite de sono, né? Ainda o barulho de carro, essas coisas ainda não perturbou a mente. Fica mais fácil a gente conversar, a gente meditar da palavra do Senhor. Eu gostaria de conversar com os irmãos sobre a carta de Paulo a Filemão, né? Um crente rico de Colossos que tinha uma mente escravagista, né? Era um homem de seu tempo, mas que com a inserção do evangelho nesta família, nesta casa, tudo mudou, irmãos. Tudo mudou para a glória e honra do Senhor. E onde a palavra do Senhor é inserida, é enxertada e é recebida, há mudanças em todas as classes sociais, em todos os níveis de relações sociais, e a propagação do Evangelho tem que ser contínua, tem que ir para frente, não pode ficar com o portador da mensagem. É o que nós aprendemos a carta a Filemão. Então, irmãos, eu gostaria muito de fazer um estudo com os irmãos esta manhã sobre a carta a Filemão. E é lógico, tudo lembrando aos irmãos da limitação que eu tenho. Então, a honra e a glória para o Espírito Santo. O que os irmãos aprenderem, os irmãos guardem nos seus corações. O que vê que não edificou, então os irmãos orem ao Senhor, pegue a Bíblia, estude mais e dá continuação nessa mensagem para a honra e glória do Senhor, e assim o Evangelho é difundido e almas é liberta do reino do nosso adversário. Amém, irmãos? Irmãos, o contexto da carta a Filemão, devemos sempre lembrar, eu gosto de contextualizar a Bíblia, a história da salvação. Caim, o primeiro homem nascido fora do Éden, porque Adão foi criado dentro do Éden, numa utopia de glória, né? Em busca da santificação e da primícia de vida eterna com Cristo, mas falhou, pecou, e o primeiro homem nascido fora do Éden foi Caim. A Bíblia nos diz, nos primórdios de Gênesis, que Caim egoístamente abandonou a casa do pai, Adão, e fundou para si uma cidade por nome de Enoque. A Bíblia não dá detalhes pormenores, mas como homens inteligentes que lê e estuda a Bíblia, fica claro para nós que o que gerou no coração de Caim
após a queda do pecado de seu pai, uma das desfigurações do instinto humano foi o sentimento de posse, de propriedade. Porque se só havia eles em todo o planeta e ele não tinha noção de planeta, de distância, de extensão territorial do globo, mas eles viviam ali, nesse pequeno grupo de pessoas, ele fundar uma cidade, ou seja, ele cercar um pedaço, ele edificar leis e regras para ser líder, ou seja, é egoísmo. E agora ele tem a intenção de liderar um grupo, um pedaço de terra. Aqui é meu. Se aqui é meu, outro não entra. Se aqui é meu, o que está aqui é meu. Alimento, agricultura. E para manejar a agricultura precisa de pessoas. Se essa pessoa não concorda, há atrito, correto? Então, o sentimento de posse que entra no coração do homem a partir da queda através do pecado é uma das desfigurações visíveis no caráter humano. Com a relação humana se desenvolvendo ao longo dos séculos, o sentimento de propriedade ficou ainda mais acirrado no coração do homem. E os fortes começaram então a oprimir os mais fracos. E esse princípio perdurou por séculos. E o Senhor diz que a violência se tornou uma maneira de vida, uma situação de vida nos homens da pré-história, né? Então a Bíblia chama os, os homens pré-diluvianos, é o que a ciência moderna nos diz que é a pré-história, né? Então a terra se encheu de violência. A Bíblia diz que os homens violentavam uns aos outros os descendentes de Caim se tornaram maus, né? Tubal, Jabal e Ameleque, todas essas descendências de Caim começaram a se tornar violentos e opressores. Então, junto com outras circunstâncias, o Senhor viu que a terra se encheu de violência e a destruiu. Então, o Senhor começa com Noé e já na quarta geração depois de Noé, que foi Noé, Cão, Canaã, Cush, Nimrod. A Bíblia diz que Nimrod começou a se tornar poderoso caçador na presença do Senhor, de animais e de homens. Este homem, a arqueologia diz que começou a fundar Sinar, Babel e Assur, que é a Síria, né? Que é a Babilônia, ou seja, os povos sumérios, né? Para isso, irmãos, ele começou a usar a mão de obra escrava novamente. Então, se os irmãos forem estudar mais a fundo a construção da Torre de Babel, quando o Senhor muda as línguas, uma das formas de construir aquelas cidades era a escravidão. E Nimrod se tornou um poderoso caçador, ou seja, o Senhor teve a necessidade de intervir na obra maligna desse homem de escravidão dos seus conterrâneos para construir estas metrópoles de seus dias. Ou seja, a escravidão é sempre presente na história humana e o Senhor não a suporta. O Senhor destruiu um mundo violento de escravidão e opressão. O Senhor confundiu a mente dos homens e interviu diretamente na vida de um indivíduo, Nimrod, porque ele se tornou opressor e maligno e um grande caçador de homens para a escravidão e construção de metrópoles de seus dias. E o Senhor interveio, diversificando a língua, causando confusão de tamanha que nenhum homem como este conseguiria resolver de imediato. Ou seja, é uma intervenção divina na relação humana para trazer refrigério para os conterrâneos de Nimrod e daqueles dias. Mas fica claro que o Senhor abomina a escravidão, a opressão
e aquilo que traz sofrimento para a família humana. Pois bem, irmãos, baseado nesse fato, o Senhor chama Abraão, o povo de Israel é levado cativo depois, na terceira geração de Abraão, sobre a direção de Jacó. Jacó desce para o Egito e lá o povo é escravizado, para eles entenderem a maldade da escravidão e gerarem neles uma repulsa por esta prática, quando eles forem libertos pelo Senhor. Então eles ficam 400 anos como escravos no Egito. O Senhor os liberta com mão forte e diversas vezes na Bíblia o Senhor diz: Eu sou o Senhor que te tirei da escravidão do Egito. Ou seja, o Senhor é um Deus que se declara que é um Deus que tira o seu povo da escravidão. O Senhor não suporta a escravidão. E se retrocedermos no que eu estou dizendo aqui, fica claro que o sentimento de posse e sentimento de propriedade sobre território, extensão territorial, recursos e mão de obra escravocrata veio com o pecado. O pecado veio através do adversário do ser humano, porque o ser humano não tinha esse sentimento. Ou seja, esta circunstância que desfigura a mente humana é diabólica. A origem dela é do adversário, não é uma política divina. Isso é um sentimento que vem do inimigo das nossas vidas. Um homem escravo não tem direito, um homem escravo não tem liberdade de pensamento, de ir, de vir, de adorar. Quando o Senhor diz para Faraó: liberta meu povo para adorar, um homem cativo não tem capacidade de adorar ao Senhor, porque ele está preso em algo, algo o prende. E o princípio da adoração é o livre-arbítrio, que é adorar o Senhor, seu Deus, de livre coração e agradecimento pelas bondades e benefícios recebidos da parte do Senhor. Sendo assim, o Senhor primeiro liberta o cativo do cativeiro para receber a sua adoração de gratidão. Liberdade espiritual, liberdade material, liberdade financeira, física, política, de pensamento. E o homem cheio dessas faculdades e posses é agradecido para adorar o Senhor teu Deus na beleza da tua santidade. Então, o Senhor intercede através de Moisés para Faraó e liberta um povo cativo que agora está enxertado no seu modo de vida, que a escravidão, opressão é algo terrível, eles deveriam ter aprendido. Em Êxodo 21, o Senhor vai tratar, Moisés vai estabelecer algumas regras de escravidão. Porque, irmãos, se o Senhor abole a escravidão na força, na opressão, então o homem não aprenderia nada e o homem não é uma máquina. O Senhor quer que o ser humano faça as coisas por si, porque é um ser inteligente, racional, semelhante a Deus. O homem tem que escolher não ser um opressor, tem que escolher ter bom caráter. E o Senhor dá as qualidades e ensinamentos para isso e exemplos na Bíblia, como nós estamos citando aqui. Então, a escravidão não foi abolida. Os israelitas eram um povo que viveu sob escravidão 400 anos e a prática da escravidão aos povos vizinhos era a norma. Tribos violentavam outras tribos, povos violentavam outros povos. O vencido era levado cativo como escravo e era totalmente desumanizado desde os primórdios, porque isso é um princípio diabólico. É o pai da mentira que criou esse sistema de relação humana, de escravidar o homem, o espírito humano. Entidades malignas, quando escravizam o homem fica na beira da rua.
apodrecendo com bebidas alcoólicas, vícios de cigarro. Quando o adversário das nossas almas escraviza o homem, ele o afemina de tal maneira que se torna um ser jocoso, vergonhoso e desonroso, desfigurando a sua imagem e semelhança de um filho de Deus, de um ser à semelhança de Deus. Ele o escraviza de maneira tamanha no espírito, na alma e na razão, que o homem perde a sua humanidade, a sua sensualidade natural, o seu raciocínio natural, o seu falar natural. Ele desfigura a maneira de pensar, de agir, de falar, de se comportar. O homem começa a se comportar como mulher e animal, a mulher como homem. O homem começa a ser violento, a mulher começa a ser violenta como os animais. Começa a defraudar o seu irmão, a sua irmã. Começa a sentir inveja e desejar a miséria do próximo. E isso é diabólico, é um princípio diabólico. E o pecado inseriu isso no homem e o Senhor vem trabalhando para que isso deixe de existir. E o Senhor nos mostra isso na Bíblia. E quando o Senhor insere Israel em Canaã, o Senhor diz em Êxodo 21 que a moça que fosse vendida como escrava por seu pai não deveria ser vendida a povos estranhos, porque seria covardia contra essa mulher. Se ela fosse vendida como escrava e o filho do seu senhor desejasse ela, então ela teria que ser desposada como as filhas de Israel eram tratadas. Então o Senhor vai dando os princípios de humanidade, até mesmo na relação de escravidão, para preparar o homem para a vinda do Messias e o Senhor Jesus encontrar um mundo saudável para pregar o seu evangelho de libertação dos cativos, como ele diz em Lucas. E Israel mantém esses princípios. Em Levítico 25, o Senhor vai estabelecer regras específicas contra a prática da escravidão quando Israel se tornar uma sociedade comercial, industrial, um povo com reis, direitos e deveres. Então o Senhor vai estabelecer que no 7º ano o escravo hebreu tinha que ser liberto. As vendas no 7º ano tinham que ser justas, de acordo com o que foi plantado e colhido. Não deveria haver preços defraudantes sobre o próximo, porque isso também é escravizar o seu próximo através do poder financeiro. De 7 em 7 anos, daria 49. 7 vezes 7, 49. No 50º ano, em Levítico 25, todos os libertos, todos os escravos deveriam ser libertos, mandados de volta para sua família. A terra deveria ser devolvida, aquela terra do escravo que foi vendida para pagar dívida, aquele escravo que se tornou escravo para pagar dívida, aquele homem que deu filho ou filha para se tornar escravo para pagar dívida. No 50º ano, no ano do jubileu, o Senhor estabelece que deveria ser devolvidos à sua família, as famílias deveriam ser libertas, a terra devolvida ao primeiro dono. Para que isso, irmãos? Para evitar a prática da escravidão perpétua, para evitar a opressão do ser humano sobre o outro e para evitar miséria, pobreza e que um ser humano tenha condição de escravizar o outro de maneira financeira, que não haja escravo político e financeiro dentro de Israel, que não haja escravo físico, que não haja escravidão dentro de Israel, porque essa prática é abominável aos olhos de Deus. Um homem opressor, um governante opressor, um pai opressor, uma líder política opressora. O Senhor abomina esta prática. O Senhor, a relação de Deus com o homem é de liberdade, de livre-arbítrio. O homem tem que ser livre no seu pensamento e escolha para adorar o Senhor Jeová na beleza da tua santidade. Esse princípio é imutável. E o Senhor vai estabelecendo essas regras de vida ao longo dos séculos entre os hebreus. Para quê? Para que esporadicamente essas circunstâncias vai acabando com pobreza.
Se a cada 7 anos tem que libertar o cativo, se a cada 50 anos tem que libertar todos os escravos e devolver a terra, e o que é negociado no 50º ano não é a terra é devolvida. Tem que ser negociado o que a terra produziu, de maneira com que foi produzido e colhido, para que haja justiça social entre o povo. Está lá em Levítico 25. Então o Senhor, quando separa um povo para si, começa a estabelecer princípios morais e relações sociais, em que ele deixa claro que a escravidão é diabólica, não faz parte do plano divino de Deus. O Senhor gosta do homem livre, sadio, forte, com livre-arbítrio para se auto-julgar e adorar o Senhor pela sua bondade e misericórdia. Porque ser livre e ter liberdade é um dom de Deus para o homem. Baseado nesse fato, a carta de Filemão nos traz ensinos maravilhosos, porque daí se torna um paradigma dos nossos dias. Então, o Senhor abomina a escravidão, porque ela é demoníaca, ela é opressora, ela é uma arma do adversário para trazer miséria, fome, dilaceração, imundície, pecado, sentimento de posse, sentimento de inveja, tragédia, homicídio. Tudo isso a escravidão gera numa sociedade, porque gera desigualdade, e isso impede que essa sociedade seja adoradora, seja cristã, seja evangélica, seja justa, busque a Cristo, viva os estatutos da lei do Senhor que está na Bíblia Sagrada. Uma sociedade para buscar a Bíblia Sagrada, para viver segundo os padrões éticos do cristianismo ensinado por Jesus, é uma sociedade livre, sem escravidão espiritual e física. E o crente tem que estudar a Bíblia para ser livre do estado, dos vícios, das drogas, dos álcool, mas também espiritualmente, e não ser opressor. Porque ser opressor não é cristão. Ser opressor não está de acordo com a vivência do homem de Deus, da mulher de Deus. Não escravizar e nem ser escravidado, mas viver com justiça e sabedoria, dando ao outro capacidade de ensino, de entendimento e adoração pela glória do Senhor Jeová, o Deus de Abraão, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos faz livres e inteligentes para adorar. E isso é um dom de Deus e devemos ser gratos e propagar, porque isso é ser também cristão. E Paulo, aqui começa a pregação, Paulo de maneira inteligentíssima nos ensina esta prática de justiça social através do evangelho pela carta de Filemão. Vamos então, irmãos, da pregação, eu convido os irmãos para lerem comigo a carta a Filemão. Ela é curtinha, né? Só tem um capítulo. Então eu gostaria de chamar os irmãos para ler o capítulo 1, irmãos. Filemão, versículo 1. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador. Aí no 8, irmãos, já vamos para o versículo 8. Pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te, antes por caridade, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, também agora prisioneiro de Jesus, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tornei a enviar, e tu o torna a recebê-lo como ao meu coração. Eu bem o quisera conservar comigo, como cooperador no Evangelho, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho, mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, escolha, livre-arbítrio, irmão, mas por voluntariedade,
porque bem pode ser que ele tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesse para sempre. Já como servo, antes mais do que servo, como um amado irmão, particularmente de mim, quanto mais a ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. E eu, Paulo, de minha própria mão eu escrevi, e eu pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijo no Senhor, reanimo o teu coração. Escrevi-te confiado na sua obediência, sabendo que farás ainda mais. Irmãos, Onésimo era um desertor, era um devedor de grave ofensa contra seu senhor Filemão, pois a escravidão nos dias de Paulo não havia mais hebreu escravizando hebreu, porque o senhor lembra que nós conversamos aqui que o Senhor através dos séculos foi dando diretrizes como Êxodos 21, Levítico 25, estabelecendo regras e leis sociais, estabelecendo justiça para que não houvesse miséria e fome e escravidão em Israel. Então o Senhor direciona a relação entre escravos hebreu e hebreu, só se o hebreu se fizesse escravo por dívida, ou os seus filhos e filhas ele o desse por dívida. Mas no 7º ano tinha que ser liberto. No 50º ano, todos os cativos de Israel deveriam ser libertos, suas posses devolvidas a seus donos, para que não houvesse miséria social em Israel. Nos dias de Jesus, essa prática foi sendo praticada, já quase não havia hebreu escravizando hebreu, judeu escravizando judeus. Isso era uma prática romana nos dias de Jesus. Então, Onésimo era um escravo de Filemão. Filemão, um senhor de escravos da cidade de Colosso. Paulo, na sua terceira viagem missionária, converte em Cristo Jesus Filemão. Na sua primeira prisão, que ele está em Roma, ele conhece por intermédio do Espírito Santo Onésimo. Fica claro pela carta, pelo conteúdo da carta de Paulo, que Onésimo era um desertor, porque era fugitivo, ele fugiu de Colosso para Roma, para fugir de Filemão, então ele era um desertor. Ele era um ex-escravo, porque se ele fugiu, ele já não é mais escravo. Pela lei romana, ele é digno de morte. Provavelmente, se não fosse a intervenção do Espírito Santo nesta ação, quando Filemão encontrasse Onésimo, ele seria morto. Um senhor de escravo naquela época seria essa. Onésimo, um ladrão, porque Paulo diz aqui, no versículo 18, se ele te fez algum dano, olha como é que Paulo é inteligente, se ele te fez algum dano, eu, Paulo, que escrevi essa carta, te pago. Ou seja, Onésimo roubou a seu senhor. Olha a gravidade, irmãos. Um desertor, ex-escravo fugitivo, ladrão. E ele é esperto, Onésimo, porque ele fugiu de Colossos, de seu senhor, através de furto e roubo, e foi se esconder em Roma para tentar escapar da justiça e da lei romana de escravidão, se escondendo nas massas na cidade imperial de Roma. Quando ele, pela intervenção divina, se converte ouvindo as mensagens de Paulo, há transformação no seu coração, no seu caráter. Então ele procura Paulo e conta a sua história. Paulo é um homem que está lá em Coríntios 11, lá, irmãos, a interpretação, os dons espirituais, diz que um dos dons que devemos buscar ao Senhor é a interpretação de espírito. Paulo, em mais de uma circunstância,
definiu espíritos rebeldes como espírito rebelde e expulsou, como aquela moça que fazia adivinhações para seus senhores e gerava lucro. Ele interpretou que era espírito rebelde, ou seja, esse Onésimo não enganou Paulo. Quando ele se converte e Paulo agora se torna fiador de Onésimo, Paulo tinha a interpretação dos dons de espírito. E Paulo não fez por engano. Ele viu em Onésimo uma transformação de espírito e caráter. O Senhor, de maneira maravilhosa, esse homem Onésimo, desertor, devedor, ladrão, ex-escravo, fugitivo, inútil. Paulo diz que noutra hora era um inútil. Procura Paulo. Se abre com o presbítero, com o homem de Deus. Paulo provavelmente orou, né? Porque Paulo quis o segurar para si, para fazer a obra. Então Paulo orou, viu nele transformação. Paulo o libertou da escravidão espiritual do adversário que escravizava a sua mente, as suas escolhas, os seus hábitos, tirou dele aquele mau caráter, deixou de ser ladrão e se tornou um bom servo. Aí Paulo faz uma carta de próprio punho, como ele fala aqui no versículo 19, e envia Filemon, o seu escravo Onésimo. Olha quanta coisa vamos aprender. Filemon, que foi convertido por Paulo na sua terceira viagem missionária, na cidade de Colossos, era um senhor de escravo. A sua fazenda, a sua casa era um ambiente de escravidão, de opressão. Filemon era um senhor que vivia de explorar a mão de obra escrava do outro. O outro não tinha direito, desumanizado as suas fazendas, como era um costume na região. Agora Paulo o saúda, meu amigo e companheiro Filemon, meu cooperador. Eu e Timóteo, meu presbítero, Paulo pastor, meu presbítero Timóteo te saúda, a ti, cooperador, a Áfia, que é provavelmente a sua esposa, e vamos ver o nome do filho de Arquipo. Saúdo a Áfia, a esposa, e Arquipo. Aí Paulo termina a carta dizendo assim, aos da sua casa, que agora é uma igreja. Olha quanta transformação o evangelho traz na vida do escravo e do senhor de escravo. O escravo se sujeita a seu senhor arrependido, procura o pastor o direciona a seu senhor, o seu senhor, que era um senhor de escravo, onde a sua casa era um ambiente de opressão e escravidão, ouvindo o evangelho, a Bíblia aqui na carta de Filemon fala que a sua casa agora era uma igreja. E Filemon era um cooperador de Paulo, dirigindo cultos na sua casa, porque agora a sua casa, que era um ambiente de escravidão, vendo a liberdade do evangelho de Cristo, se transforma numa igreja, num ambiente de pregação e adoração ao Senhor. E o teu escravo que fugiu algum tempo antes da opressão e da escravidão, roubando a seu senhor, agora volta servindo ao Senhor e vai encontrar um ambiente de adoração. Já não te envio mais como um escravo, mas como um irmão e companheiro em Cristo. E sei que você vai fazer ainda mais, porque agora a tua casa é uma casa de oração, entrou a salvação na tua casa. Então o Senhor transformou um escravo desertor, ladrão, inútil, e um senhor de escravo, opressor, explorador, num pastor, num irmão amado, e ambos em Cristo irmãos. É o que o Evangelho produz. É o que nós devemos produzir, é o que eu estou tentando inserir nas casas, nas famílias daqueles que assistirem ao meu vídeo,
dizendo: o Senhor traz liberdade, libertação ao cativo, ao cativeiro, porque ele declara em Lucas que veio libertar os cativos do mundo e da obra de Satanás. E a carta de Filemon nos deixa claro isso aí. O Filemon, um senhor de escravo, agora recebe uma carta do apóstolo Paulo, já não como senhor de escravo, mas como pastor de igreja da sua casa, direcionando um irmão amado, Onésimo, não mais um escravo inútil. Porque ninguém na presença do Senhor é um escravo inútil, é um desertor, é um ladrão, é filhinho, é tomado por herança do pai. Não é mais escravo, é filho, e filho tem herança. O Senhor o justifica. Este homem, o escravo liberto e o senhor de escravo, em Cristo, foi comprado e lavado e transformados, e eles têm um justo advogado na presença do Senhor e fala: você é papai, amoroso e gentil, tem misericórdia deles. Ah lá, eles mudaram, tanto um como o outro. É o que o Evangelho faz, é o que o sangue de Cristo faz. Eles são meus, e por herança a vida eterna, o templo do Senhor, um nome santificado. E aqui, enquanto a salvação, o arrebatamento não vem, uma vida de justiça e santidade, misericórdia e cheios do Espírito Santo, um relacionamento saudável. Imagina como é que foi o encontro desses dois, convertidos em Cristo, não mais escravo, não mais senhor de escravo, mas irmãos em Cristo, unidos numa cooperação, unidos no Evangelho dentro da igreja que fundou em Colossos, na casa de Filemon. Olha quanta mudança. E fazendo uma analogia, irmãos, pela Bíblia, o Senhor diz que não veio mudar a lei, mas cumprir a lei. Pela lei, Onésimo era digno de morte, mas pela graça intercessora de Paulo a Filemon, e pela graça de Filemon, que recebeu da parte de Deus, perdoando o seu servo Onésimo e seu amado irmão Onésimo, recebeu graça de seu Senhor e foi inserido na igreja de Colosso, enxertado na família dos santos, através da igreja de Colosso, fundada por Paulo, com o seu cooperador Filemon, e se tornou um servo, de servo inútil a um servo útil na obra do Senhor. Tanto que Paulo diz que, olha, ele foi tão bom que eu queria segurá-lo para trabalhar comigo aqui, mas não vou fazer isso sem a sua autoridade. Vai, vou deixar ele aí na tua igreja aí, Filemon, e sei que você vai fazer muito mais, porque você é um homem de Deus. Eu conheço, o Senhor me deu o dom de interpretar espírito, e vi em você, Filemon, transformação, e sei que você é um homem digno, vai fazer muito mais. Onésimo é muito útil para mim na obra, mas ele vai trabalhar com você. Olha que qualidade de igreja que Paulo, através do Espírito Santo e pela graça intercessora do Espírito Santo, fundou em Colossos. Um senhor de escravo, um escravo, um desertor, ladrão e um opressor. Na presença de Jesus, ambos são santificados, transformados. Funda a igreja, um senhor de igreja, um senhor de escravo, agora pastor de igreja, um ladrão inútil, agora um cooperador fiel na obra do Senhor. Onésimo, de servo inútil e ladrão, devedor de grande ofensa a seu Senhor, representa eu, você, que antes estávamos no mundo, e mesmo aqueles que nasceu no berço evangélico, é devedor de grande ofensa ao Senhor pelo pecado herdado através do primeiro homem. A natureza humana é má. Então, pela lei, todos éramos dignos de morte, mas pela graça intercessora de Cristo, na morte na cruz do Calvário, e até hoje como advogado nos céus à direita do Pai, somos salvos e libertos.
e aceito da igreja de Cristo, do Senhor, inseridos como servo útil, preparado, mas desde que tenha transformação, porque o Senhor, assim como Paulo, conhece o Espírito, a mudança no Espírito, na mente, no coração, no comportamento, é um cidadão dos céus, é um membro da igreja de Cristo fiel. Paulo tinha a interpretação dos dons e viu em Onésimo e Filemão, e fez uma carta de própria mão, intercedendo por Onésimo a Filemão, sabendo que seria muito mais recebido do que podia pedir. Assim é Cristo. Ele tem muito mais do que podemos pedir, mas ele conhece os Espíritos, ele conhece a verdade, ele sonda o coração e as entranhas do homem, como uma espada de dois gumes. Nada está escondido aos olhos do Senhor. Aquele que era inútil, devedor, desertor, fugitivo, ladrão, de grave ofensa contra seu Senhor, é aceito na sua igreja. E o Senhor tem ainda mais do que pedimos, mas com o coração humilde e transformado. Isso nós aprendemos com a carta a Filemão. Porque nós éramos onésimos, todos éramos onésimos. Paulo nos ensina ainda algo mais lindo. Ele fala: eu, Paulo, escrevi de próprio punho esta carta. O que Onésimo te defraudou, ladrão, roubou e fugiu para Colossos, para Roma, eu, Paulo, te pagarei quando voltar. Olha, um ladrão, desertor, inútil, agora, salvo em Cristo, procurou o pastor Paulo lá nas prisões em Roma. E Paulo assume a sua dívida como fiador e fala: vou pagar a dívida dele. Cristo, tínhamos nós por Onésimo como ladrões, inúteis, desertores. Pela lei deveríamos ser mortos, mas pela graça de Cristo somos salvos. E Cristo pagou as nossas dívidas com o sangue na cruz do Calvário. Então a nossa dívida não vai ser paga. Ele já pagou com o seu sangue. E você é livre da dívida e das ofensas que tinha contra o Senhor, herdada do primeiro homem, Adão. Essas ofensas contra Deus foi banida dos céus, porque o Senhor diz que jogou no mar do esquecimento essas ofensas, desde que aceite a Cristo como seu Salvador e seja lavado e remido no teu sangue, que é o preço pelas ofensas, que é o preço pago. Cristo, assim como Paulo diz: olha, eu pagarei de minhas próprias mãos, ele já pagou. Então, onésimos éramos nós. Paulo, intercessor, pela graça de Cristo somos salvos, porque Cristo intercedeu, intercede e já pagou a nossa dívida, e somos salvos e livres, libertos do cativo, porque Jesus falou lá em Lucas, e vou repetir 10 vezes, irmãos: vim para libertar os cativos. Ele não fala isso lá no livro de Lucas? Vim para libertar os cativos. Quem era cativo? Quem era onésimos? Quem era desertores de grandes ofensas contra o Senhor? Quem estava pela lei condenado? Não éramos nós? O Senhor não pagou a nossa dívida? Não somos salvos e transformados em Cristo? Não vivemos a liberdade de adoração em Cristo? Não fomos libertos pelo sangue de Cristo da opressão do adversário do mundo espiritual, do espírito rebelde, que queria prender nossas almas no inferno, nosso espírito no inferno, tirar a nossa salvação? Não é ele que é um ladrão desertor, que foi expulso do céu, que quer roubar a nossa coroa, como está em Apocalipse 3? Ladrão. Fomos libertos do ladrão, de espírito de ladrão. Fomos libertos de espírito de inveja, que oprime, que escraviza o próximo, para querer o que o próximo tem, para querer viver o que o próximo tem. Cada um viva do suor do teu trabalho, com relações justas, como foi ensinado em Êxodo 21, Levítico 25, que o Senhor estabelece que devolver o que é do outro, comprar por preço justo, vender por preço justo,
E depois de certo tempo, se você já está abastado, ajuda teu irmão, que é o ano do jubileu. Essas relações humanas vai trazendo liberdade, até que Cristo enxerta no coração. Ou seja, é uma maneira de pregar o evangelho. Você vai inserindo semente, você vai inserindo semente, você vai inserindo um modo de vida no seu ambiente de trabalho com exemplos, e o Senhor vai trazer libertação para aquele ambiente, até que você interceda como Paulo por eles. E se você quiser chegar lá metendo a pé na porta da tua empresa, da tua faculdade, vai causar dissensão e confusão. Mas o Senhor vai estabelecendo regras, código, conduta e exemplos. É assim que devemos fazer também no nosso ambiente, com exemplos, com modo de vida, temperância, com conversas, sendo justo, fazendo bons negócios, não oprimindo, não sendo opressor. Quando intercedemos e apresentarmos Cristo para Ele, Ele aceita. E aí apresentamos Ele ao Pai, como Paulo apresentou a Filemão. E o Senhor o recebe com ainda mais do que podemos pedir pelos nossos amigos da empresa, pelos nossos amigos da faculdade, da escola, dos vizinhos. É assim que intercede. É assim que se ganha almas, é assim que se liberta do cativo. É assim que insere o Senhor na vida, do cotidiano dos nossos vizinhos. Não é falando mal da igreja dele, dos hábitos dele, do costume dele, criticando ele, se colocando, nivelando a ciência do seu evangelho acima do seu irmão, dizendo que você é melhor. Não. É gradual, como o Senhor fez ao longo dos séculos e preparou o mundo para receber a Cristo. E Paulo, a carta de Filemão, faz uma analogia. Onésimo éramos nós. A intercessão de Paulo foi Cristo na cruz do Calvário. Paulo se colocou como fiador para pagar a dívida. Cristo já pagou as nossas dívidas. Filemão, um senhor que antes era cheio de ofensa de seus servos, agora este servo é um homem útil e já não é mais um ofensor, já não é mais um opressor. Então, Filemão o recebe à tua casa, porque agora ele é um servo transformado. Filemão já não precisa se preocupar em ser apunhalado, em ser traído. O Senhor Jeová pode confiar em você? Cristo pode confiar em você para a obra? Você está transformado? Essa é uma pergunta retórica, irmãos, que o Espírito Santo me veio aqui agora. Somos úteis para a obra? Se o Senhor, na pessoa de Filemão, precisar de nós agora na igreja, somos úteis para o nosso pastor? Irmãos, aprendamos com a carta de Filemão. O Senhor é liberdade, o Senhor é justiça, o Senhor é relação humana, o Senhor liberta das opressões espirituais, o Senhor liberta do cativeiro. O Senhor Jesus declara em Lucas que veio para libertar um povo cativo, que era escravizado pelo inimigo, e ele cumpriu. E quando ele, através do seu grande apóstolo Paulo, escreve a Filemão, ele está fazendo uma analogia que todos os ensinamentos dele, desde os primórdios da pré-história, através da Bíblia Sagrada, gerando relacionamento humano, é para a libertação do homem, para a libertação do cativo, para gerar uma relação humana de justiça e paz, onde Cristo pode reinar e ser inserido. E Paulo inseriu na igreja de Colosso, na vida do pastor, ex-escravo, na vida do escravo, agora servo útil, amado irmão, e ambos, o pastor, Cristo, todos juntos na congregação, onde o evangelho chega à mudança. E a carta de Filemão é um documento que moldou a relação humana, e hoje, essa manhã, nós estudamos um pouquinho a carta a Filemão e agora também fomos enxertados da sabedoria que Paulo usou nesse contexto dessa sociedade, desses indivíduos, gerando uma união da igreja, porque a igreja cresceu em Colossos, os irmãos se amaram, as relações foram estabelecidas, regras foram impostas e foram impostas por graça de Filemão, pela graça do Senhor Jesus na vida
de Paulo, pela graça recebida por Onésimo, e todos foram cheios do Espírito Santo. E a Bíblia diz que todos que se está na ação da carta de Filemão, Áfia, Arquipo, Timóteo, Paulo, Onésimo, Filemão, todos citados no livro e da carta a Filemão foram alcançados pela graça imerecida do Senhor Jesus. É um documento lindo, maravilhoso do projeto de salvação, bem sucedido da parte de Cristo. É isso que eu queria estudar com os irmãos essa manhã. Aprendamos com a carta a Filemão a amar, inserir e viver um relacionamento com Cristo, com o oprimido, o opressor, gerando justiça, trazendo união como irmãos, não mais como opressor e oprimido, não mais como melhor ou pior, mas como servos em Cristo, recebidos pelo Senhor, Jeová, para sermos arrebatados por Cristo, para uma salvação de vida eterna, mas cheios do Espírito Santo, transformados pelo Evangelho de Cristo, que gera mudança. Irmãos, era isso que eu queria falar nesta manhã, espero que eu tenha conseguido. Então, Onésimo representa o povo cativo que somos nós, Paulo como fiador, que abre mão de seus direitos para se tornar, para receber a dívida de Onésimo e pagá-la. Cristo diz que abriu mão da sua glória, veio até esse mundo, nasceu de mulher a pagar as nossas dívidas e interceder por nós ao Pai, como a Filemão. E quando Filemão recebe, Paulo diz com ainda mais do que pode pedir, o Cristo diz que aquilo que não desceu, não há no coração do homem, o ouvido não ouviu e o olho não deseja, e o coração não deseja, é o que está preparado, mais do que podemos pedir. Mas para isso precisamos ser transformados pelo Evangelho, como todos na carta a Filemão. Em Cristo Jesus, agradeço ao Espírito Santo, espero que tenha concedido, que isso sirva de unção para a sua casa, para a sua família, que todos possam ser transformados, como foi a casa de Filemão, como foi a igreja de Filemão, como foi a igreja de Cristo. Irmãos, em Cristo Jesus, muito obrigado por assistirem o vídeo até aqui. Em Cristo Jesus, de todo o meu coração, que o Senhor encha a tua casa com uma unção de salvação, sabedoria, graça, paz, misericórdia. Jeová, amoroso e gentil, Espírito Santo, visite o lar de cada um que estiver vendo esta mensagem, que seja para edificação de todas que estiverem ouvindo. Amado Deus, em Cristo Jesus, abençoa cada irmão que estiver ouvindo essa carta. Amém e amém. Lembrando que eu estou falando da igreja do Parque Zabone com autorização do meu amado pastor José, com autorização do meu amado pastor Rogério. Amém e amém e amém.